Hi guys, what's up? How's it going? Very well, right? That's what I wish. Guys, before I start, I need to introduce myself. I am Laércio, this is my English channel, and you are very welcome here. And if you like this type of content, I ask you to sign up to the channel. Now, listen to this. In the doubt between what is right or wrong, just do what you would like them to do with you. Now, let's see a very cool expression, but only after the video end. Where'd it go? Thanks for the truck. Clark, do you believe a man can fly? Sure, a plane. No, I'm not talking about that. I'm talking about soaring through the clouds with nothing but air beneath. People can't fly, Lex. I did. After the accident when my heart stopped. It was the most exhilarating 2 minutes of my life. I flew over Smallville, and for the first time, I didn't see a dead end. I saw a new beginning. We have the future, Clark. And I don't want anything to stand in the way of our friendship. Bem, gente, então voltamos aqui para mais uma aula. E a aula de hoje nós vamos aprender essa expressão aqui, ó, at that end, tá? Então, essa expressão aqui, ela ficaria o seguinte, né? At that end significa um beco sem saída, tá? At that end, um beco sem saída. Vale lembrar mais uma vez aqui que isso aqui é um ditado popular. Nossos ditados populares não existe em inglês, tá bom, gente? O que existe é uma aproximação, né, que a gente pode falar na mesma situação. Até mesmo se a gente fosse falar um beco sem saída da forma literal, ficaria esquisito, né? Beco é alley, então ficaria a alley sem saída, without exit. Então ficaria esquisito. Então, quando você quiser falar algo com essa ideia de um beco sem saída, você fala a dead end. Tá bom, pessoal? E como eu sempre falo, o inglês é muito contextual. Vamos ver como é que essa expressão aqui, a dead end, ela foi utilizada na conversa. Vamos lá. Essa expressão aqui eu tirei do seriado Smallville, numa parte que o Clark ele vai devolver uma caminhonete, né, que o Lex deu de presente para ele. E eles vão lá, o Lex tenta convencer ele, ele não aceita porque o pai dele não quer que ele aceite. E aí ele fala o seguinte pro Lex: I'd better go. Thanks for the truck. I'd better go é melhor eu ir. Thanks for the truck. Obrigado pela caminhonete. Perceba que truck aqui a gente conhece, né, como caminhão, mas ele chama caminhonete de truck também. Na sequência, o Lex fala para ele o seguinte: Clark, do you believe a man can fly? Clark, você acredita, do you believe a man can fly, que um homem pode voar? Aí o Clark fala para ele o seguinte: Sure, in a plane. Claro, em um avião. E aí o Lex fala para ele o seguinte: No, I'm not talking about that. Não, eu não estou falando sobre isso. E aí o Lex continua, gente. Ele fala: I'm talking about soaring with clouds. Nothing but air beneath you. Eu estou falando sobre pairar sobre as nuvens. Nada com nada além do ar embaixo de você. Aí nessa hora, o Clark fala para ele: People can't fly, Lex.
As pessoas não podem voar, Lex. E aí o Lex fala o seguinte: I did. Né? A gente já viu algumas vezes, né, que quando tem essa sequência aqui, com esse verbo aqui, I do, I did, né, he does. A gente já viu várias vezes que quando tem essa expressão aqui na sequência, em uma sequência, é uma resposta direto ao que foi dito anterior. Então, o Clark falou assim, ó, as pessoas não podem voar. Então, o Lex aqui embaixo ele falou I did. Então, esse I did é eu voei. Haja visto aqui que o verbo está no passado. Então, eu voei. E aí ele continua. Ele fala after the accident. Depois do acidente. When my heart stopped. Quando o meu coração parou. Ele falou, eu voei depois do acidente, quando o meu coração parou. E aí ele continua, gente. Ele fala, it was the most exhilarating 2 minutes of my life. Foram, os 2 minutos, né? 2 minutes, most exhilarating of my life. Tá bom, gente? Foram os 2 minutos mais empolgantes da minha vida. E ele continua, ele fala, I flew over Smallville, né? Eu voei, né? Fly é voar, flew é o passado, voei, né? Over Smallville, né? Sobre Smallville. E ele continua, a gente fala, and for the first time, né? E pela primeira vez, ele fala, I didn't see a dead end. Eu não vi um beco sem saída. Lembrando aqui, ó, I did not, né? Esse verbo aqui auxiliar did, tá? Levando esse verbo principal aqui para o passado, né? O passado é sol, o presente é see, mas quando ele é acompanhado do verbo auxiliar did no passado, ele vai para o passado também, tá bom, gente? Então, dando sequência aqui, e aí ele continua falando, gente. E aqui ele usa o verbo no passado, né? I saw, né? Eu vi. Então ele fala, I saw a new beginning. Né? Então eu vi um novo começo. E ele continua, thanks to you, graças a você, I have a second chance. Então, graças a você, eu tenho uma segunda chance. E o Alex continua. Ele fala o seguinte, we have a future. Né? Nós temos um futuro, claro. E ele continua. I don't want anything to stand in the way of our friendship. Né? Eu não quero anything, nada, to stand, né? Que fique, né? In the way, no meio, né? In the way, no meio, of our friendship. Então, ele falou aqui, ó. Nós temos um futuro, Clark. Eu não quero que nada fique no meio da nossa amizade. E aqui, gente, termina a conversa deles. Então, agora, como a gente já sabe como funciona aqui, a gente apresenta a expressão, a gente faz uma explicação de toda a conversa e depois a gente faz uma prática de conversação para dar uma fixada no conteúdo. Então, vamos lá. Eu vou começar, vou fazer o Clark e, na sequência, a gente inverte e vocês fazem o Clark. Vamos lá. Começou. I'd better go. Thanks for the truck. Sure. In a plane. People can't fly, Lex. Agora a gente vai inverter, gente. Eu vou fazer o Lex e vocês vão fazer o Clark. Vamos lá. Começou. Clark, do you believe a man can fly?
No, I'm not talking about that. I'm talking about soaring with clouds, nothing but air beneath you. I did after the accident when my heart stopped. It was the most exhilarating 2 minutes of my life. I flew over Smallville, and for the first time, I didn't see a dead end. I saw a new beginning. Thanks to you, I have a second chance. We have a future, Clark. I don't want anything to stand in the way of our friendship. Bem, gente, então esse foi o vídeo de hoje, né? A expressão de hoje, né? Um beco sem saída. Se gostaram, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Só assim o YouTube vai entender que o conteúdo é bom, né, e vai indicar para mais pessoas. Tá bom, gente? Não esqueçam de entrar no grupo Telegram para poder terem acesso ao áudio, que foi o áudio da aula dessa aula. Tá bom, gente? Esse grupo do Telegram, gente, também é para servir como uma comunidade, né, para que possamos praticar as conversas que a gente vê aqui no canal. É dessa forma que o cérebro da gente começa a entender melhor o inglês e ficar mais natural para a gente, né? Uma coisa bem interessante também, pessoal, é reescrever, né, o que foi falado aqui na aula. Então, baixar os áudios para ficar ouvindo, né, o cérebro vai assimilar muito melhor. Praticar, né, fazer prática de conversação da conversa que foi vista na aula, tá bom, gente? E reescrever o que foi dito. Tá? Fazendo isso, essas três coisas simples, parecem simples, mas não são. Isso vai fazer com que o inglês pareça cada vez mais natural para vocês. Tá bom, gente? E no mais, pessoal, that's all, folks, and I'll be back.